Olá, cursistas, tudo bem? Eu sou Rony Rodrigues, professor do Departamento de Letras Vernáculas, do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, já há alguns semestres colaborando na Diretoria de Educação à Distância, nos cursos de Letras Libras, Letras de Língua Portuguesa, ministrando algumas disciplinas na área da literatura. Esses semestres nós estamos trabalhando com a disciplina Teoria da Literatura 2 e conversando um pouco com vocês a respeito da teoria da narrativa, né? E aí vejam bem, desde o nosso primeiro momento, em nossas primeiras aulas, que nós lançamos uma espécie de indagação a respeito do conceito de literatura. Retomaríamos essa indagação aqui, perguntando inicialmente o que é narrar. Se vocês fossem instigados a dar uma resposta a essa questão, qual seria a resposta de vocês? É preciso que a gente rememore, que a gente relembre que contar histórias é uma atividade praticada por muita gente, né? E não é uma atividade, digamos, contemporânea, ela faz parte da história do próprio homem. Nós observamos que pais, filhos, professores, amigos, namorados, avós, enfim, todos contam ou escrevem história, né? Ou ouvem, né? Toda espécie de narrativa. E aí quando a gente fala em espécie de narrativas, né? Em gênero narrativo, digamos assim, nós estamos nos referindo à pluralidade de tipos de histórias, né? Histórias de fadas, casos, piadas, até mesmo anedotas, mentiras, né? Ou alguns gêneros mais elaborados, como no caso dos romances, contos, novelas. Não importa, né? A maioria das pessoas é capaz de perceber que toda narrativa tem alguns elementos que são fundamentais, em torno dos quais ela se arranja, né? Ela se elabora. E tais elementos, de certa forma, responderiam às seguintes questões. Quando a gente pensa numa história, a gente pensa primeiro numa indagação do tipo: o que aconteceu? Né? O conflito, a trama em torno da qual essa história ela será elaborada. Quem viveu os fatos? Né? Como? Né? Como esses fatos se desenrolaram, eles aconteceram? Onde? Quando? Por quê? Então são indagações que nos ajudam a pensar a noção, o conceito de história, o conceito de narração, né? Como a gente estava colocando aqui, narrar é uma manifestação que acompanha o homem desde a sua origem. E aí a gente pode comprovar isso através de algumas gravações em pedra nos tempos da caverna, né? Que podem ser tomadas como exemplos de narração, porque ali naquelas figuras, ainda que a gente não tenha propriamente um texto verbal, mas a gente tem uma sequência de figuras que ajudam a pensar a noção, o conceito de história, o conceito de narrativa, os próprios mitos, que são histórias das origens de um povo, de objeto, de lugares, e que são transmitidos também de geração em geração. São exemplos de narrativas. A gente poderia tomar o livro bíblico, a própria Bíblia, que ali nós temos, né, enfim, textos da filosofia, dogmas religiosos, mas também a Bíblia ela é compreendida por uma infinidade de narrativas que contam a história, né, da origem do homem, como no Gênesis, né, narram os milagres de Jesus, a história, né, do povo judeu, enfim. Nós poderíamos tomar aqui uma série de exemplos que nos ajudariam a entender como a narrativa ela faz parte da vida do homem desde sempre. E aí, modernamente falando, nós poderíamos citar alguns outros tipos de narrativa, como no caso das telenovelas, né, os filmes de cinema, as peças de teatro, as próprias notícias de jornal, os gibis, os desenhos animados, enfim, nós temos uma série de exemplos que comprovam que a narrativa ela faz parte da vida do homem, né? Muitas são as possibilidades de narrar, isso tanto do ponto de vista oral como do ponto de vista escrito,
em prosa e em alguns casos também em verso, usando imagens ou não. O fato é que a narrativa, um estudioso bastante conceituado na área, chamado Walter Benjamin, observava justamente isso, né, quando ele trabalha com a figura do narrador, que pareceria que essa figura estaria em vias de extinção, a própria narrativa, mas que ela faz parte, e talvez sempre o fará, da história do homem. Bom, quando a gente pensa então em tudo isso, a gente precisa, na teoria da literatura, elaborar um conceito de narrativa. E aí, do ponto de vista, né, da teoria da narrativa, nós poderíamos dizer que o gênero narrativo ele se caracteriza pelo relato por parte de um ou mais de um narrador de fatos reais ou ficcionais e que são organizados discursivamente a partir de elementos que desempenham funções essenciais na narração e que nos ajudam a compreender aquelas indagações que fizemos há pouco. Esses elementos são chamados elementos da narrativa, tais como enredo, personagem, tempo, espaço e narrador. Em outra aula nós vamos nos deter especificamente no estudo desses elementos da narrativa, mas é preciso deixar bastante claro já agora que toda narrativa ela se estrutura em torno desses 5 elementos. Um outro ponto fundamental para o texto narrativo é que ele apresenta obrigatoriamente uma progressão ou regressão temporal. Isso fica indicado por uma mudança de estado anterior para estado posterior. Então, por exemplo, se eu fosse contar para vocês a história do meu dia, numa ordem cronológica dos fatos, eu teria que começar a narrar desde quando eu acordo, aquelas primeiras atividades que eu realizo logo ao levantar, e na sequência cronológica do meu dia, eu iria apresentando para vocês os fatos que se sucederam ao longo do meu dia. Nesse caso, nós teríamos uma mudança de estado anterior, que seria o estado primeiro, quando eu acordo, para sucessivas mudanças de estado posterior, que são os fatos que vão se desenrolando ao longo do meu dia. Feita essa abordagem de uma espécie de conceito da narrativa, a gente poderia pensar dentro da teoria da literatura em algumas espécies de narrativa, alguns tipos de narrativa em prosa que são mais difundidas. E aí a gente pensaria logo no romance, na novela, no conto e na crônica. No nosso material e ao longo de todo esse curso, nós vamos trabalhar em torno, sobretudo, desses 4 tipos de narrativa. De uma maneira assim, bem simplista, digamos, nós poderíamos dizer que o romance é uma narrativa, comparada com as outras duas, o conto e a novela, é uma narrativa mais longa em termos de extensão, que envolve um número considerável de personagens, quer dizer, um número maior quando a gente compara com o conto e com a novela, uma quantidade também maior de conflitos, tempo e espaço também mais dilatados. Então, essas seriam algumas características assim mais gerais que, claro, no nosso material vocês vão aprofundar isso de maneira mais como se deve, mas de uma maneira mais geral a gente poderia apontar para essas características até para que a gente pudesse fazer uma espécie de comparação entre essa narrativa mais desenvolvida, mais longa, e aquela que é considerada a narrativa mais curta, que é, no caso, o conto. Conto, então, seria essa narrativa mais curta, que tem como característica central condensar o conflito, então ele gira em torno de um único conflito, tem um tempo, um espaço e uma quantidade de personagens também menos dilatados, menores, o número de personagens é um número bem menor, do que aquele que possivelmente pode aparecer
no romance. Eu gosto muito de uma comparação, né, que muitas vezes se colocam quando se faz a comparação entre essas espécies de narrativa, que diz mais ou menos assim, que o conto estaria para a fotografia, assim como o romance estaria para o cinema, né? Quer dizer, a fotografia ela capta um único momento, como se condensasse um único conflito, enquanto que no cinema, a narrativa ela é mais desenvolvida. Então nós teríamos essa comparação, né? O conto está para a fotografia, assim como o romance está para o cinema. E aí, num meio termo entre, digamos assim, o romance e o conto, nós teríamos uma novela, né? Que é uma espécie de romance mais curto, a gente poderia dizer assim. Isto é, aquela narrativa que tem um número menor de personagens do que no romance e talvez maior do que no conto, né? Conflitos e espaços também em igual número ao do romance ou um pouco menor, né? Com a diferença de que na novela o tempo possa ser mais veloz. E aí nós não estamos nos referindo, é muito importante deixar essa observação aqui, nós não estamos nos referindo à telenovela, né? Essa noção de novela tal qual é trazida pela teoria da literatura difere em muito da novela de TV, né, a qual tem uma série de casos, intrigas paralelas, né, e uma infinidade de momentos de clímax. Não, né, nós não estamos nos referindo à telenovela. Né? Por exemplo, para Marçom Moisés, um dos estudiosos da literatura, um dos críticos literários, o ponto fundamental na definição de novela é a ênfase na ação. Ele vai dizer que a novela tem uma pluralidade dramática, né, focaliza diversos conflitos por meio de um conjunto de células dramáticas, mas sem conceder a nenhuma dessas células dramáticas a prerrogativa de ser a principal. Né? E aí ele vai dizer que, diferente do conto, que possui a princípio apenas uma célula dramática, ou do romance, que tem uma infinidade de células dramáticas, várias células dramáticas, na novela nós vamos ter essa pluralidade, mas sem conceder a nenhuma delas a prerrogativa de ser a principal, porque no romance nós temos, ainda que a gente tenha uma pluralidade de células dramáticas, nós vamos ter a ênfase em torno daquela que é a do protagonista, que seria a principal. Bom, nós falamos aqui então um pouco a respeito do conceito de narrativa, né? E nos referimos aos elementos e a algumas espécies de narrativas. Nas nossas próximas aulas, sobretudo naquelas aulas síncronas, nós vamos aprofundar esse conhecimento. Então, a todos vocês, um forte abraço e até a nossa próxima oportunidade.